E aí, pessoal? Estão prontos para uma aventura daquelas? Hoje a gente vai mergulhar na história de um príncipe que virou um herói de verdade, um santo de verdade. É uma história cheia de coragem e fé. Sério, é incrível. Então, imagina só, a gente vai viajar lá para trás no tempo, para o século VI. Pensa num lugar, a Espanha, cheia de reis guerreiros, sabe? Com exércitos enormes e muita, mas muita briga por poder e por terras. Era um tempo bem agitado. Só que a maior batalha desse príncipe não foi com espada na mão, não. A luta de verdade aconteceu, dentro do coração dele. E era uma decisão, nossa, uma decisão que podia mudar tudo, que podia custar a vida dele. O que será que ele ia escolher, hein? Beleza, então vamos conhecer o nosso herói. O nome dele é Hermenegildo. Ele era um príncipe, filho de um rei superpoderoso chamado Leovigildo. Só que tinha um problemão no reino deles. Um problema que dividia todo mundo e que tinha a ver com a fé. Pois é, o reino estava rachado no meio. De um lado, a galera católica, que acreditava que Jesus é Deus, né? Filho de Deus, Deus de verdade. Mas do outro lado, o rei e muita gente seguiam uma ideia diferente, a crença ariana. Para eles, Jesus era tipo uma criação superpoderosa, mas não era igual a Deus Pai. Essa era a grande confusão da época. Essa ideia aí, a ariana, a igreja chamava de heresia. Sabe o que é isso? Pensa no mapa do tesouro, que é a nossa fé. Uma heresia é quando alguém desenha um caminho errado no mapa, sabe? Um caminho que te leva para longe da verdade mais importante que a igreja ensina, que é sobre quem Jesus realmente é. Mas aí tudo na vida do Hermenegildo estava para mudar. E essa mudança toda começou com a chegada de uma pessoa super especial, uma princesa católica chamada Ingunda. Então, o Hermenegildo se casou com a Ingunda. E, gente, o jeito dela, o amor e a fé que ela tinha começaram a mexer com ele. Junto com a ajuda de um bispo muito sábio, o São Leandro, ele começou a enxergar a verdade. Ele viu como a fé católica era bonita e tomou a decisão mais corajosa de todas: se converter. Só que o pai dele não gostou nadinha disso. Para ele, não era só uma questão de fé. O rei viu a decisão do filho como uma traição, sabe? Quase como se o Hermenegildo tivesse virado as costas para o próprio pai e para o reino. A coisa ficou feia. E ficou feia mesmo. Essa mudança de fé do Hermenegildo acabou virando uma rebelião. Foi uma guerra, gente. Uma guerra muito triste entre pai e filho. E no fim das contas, o Hermenegildo foi derrotado e preso pelo próprio pai. Agora a gente chega no momento mais tenso da história. Tenta imaginar a cena. É domingo de Páscoa, mas o Hermenegildo não tá com a família. Ele tá sozinho, numa cela escura, lá na prisão de Tarragona. E é lá, na prisão, que ele recebe a proposta final, o teste definitivo. A escolha era a seguinte: ou ele recebia a comunhão de um bispo ariano, negando a fé católica, e ganhava a liberdade, ou ele se recusava e morria. Nossa, que decisão, hein? E essa coragem toda do Hermenegildo, né, faz a gente pensar. Todos somos chamados a ser fiéis a Jesus, mesmo quando é super difícil, mesmo quando dá medo. E ele fez a escolha dele naquela Páscoa do ano 585 com uma força que só Deus dá. O Hermenegildo escolheu Cristo. Ele se recusou a negar a verdade. E por ordem do Pai, ele foi executado. Mas essa morte, olha, não foi o fim. Foi a maior vitória dele. É isso mesmo. A história dele não acabou ali. Na verdade, foi só o começo. Porque ali nascia um mártir, um verdadeiro herói da fé. E o que é o mártir? É a maior testemunha da fé que existe. É alguém que ama a Deus mais do que tudo, mais do que a própria vida. E que está disposto a morrer por causa dessa verdade, por causa de Cristo. Pode pensar nos mártires como super-heróis da nossa fé, porque eles amam a Deus acima de tudo. Eles defendem a verdade com uma coragem gigante. E o exemplo deles inspira a gente, dá força para a igreja inteira e mostra o caminho para o céu. E o sacrifício dele, gente, foi tipo uma sementinha. Uma semente de fé muito poderosa que foi plantada e que, com o tempo, cresceu e deu frutos em todo o país. A parte mais legal é que, anos depois, o irmão mais novo do Hermenegildo virou rei. E ele, lembrando da coragem do irmão, ajudou a Espanha inteira a se converter e a voltar para a fé católica. Incrível, né? A morte dele trouxe mais vida para a igreja. E é por isso que até hoje a igreja nunca se esqueceu dele. A gente celebra a festa de São Hermenegildo no dia 13 de abril. Ele é o padroeiro da Espanha e a gente lembra dele como esse exemplo gigante de fidelidade a Jesus.
Então, que a gente peça a ajuda dele, que a história de São Hermenegildo nos inspire a ser sempre corajosos e fiéis a Deus. São Hermenegildo, rogai por nós. Uau, que história, hein? A aventura de São Hermenegildo é demais. Se esse conteúdo ajudou a entender melhor a fé e a ação de Deus, já deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, aproveita agora, se inscreva no canal Catequista Felipe Lucas e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre fé, doutrina, Bíblia, catequese e espiritualidade. Agora, eu quero ouvir de vocês. Já tinham pensado sobre isso antes? Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema? Deixa aqui nos comentários. Eu leio todos e posso até trazer sua pergunta num próximo vídeo. Valeu, pessoal, e até a próxima!